Sejam bem-vindos ao canal Sonhos Entre Linhas. Aqui você encontrará do capítulo 65 ao 67. Deixem o like e vamos para o livro. Capítulo 65. Curta foi a visita de Rubião. Às 9 horas levantou-se ele discretamente, esperando qualquer palavra de Sofia, um pedido para que ficasse ainda algum tempo, que esperasse o marido que já vinha, um espanto que fosse, já, mas nem isso. Sofia estendeu-lhe a mão em que ele mal pôde tocar. Contudo, a moça, durante a visita, mostrou-se tão natural, tão sem azedume. Não teve seguramente os olhos longos e loquazes como dantes. Parecia até que não houvera nada, nem bem nem mal, nem morangos, nem lua. Rubião tremia, não achava palavras. Ela achava todas as que queria, e se era preciso olhar para ele, fazia-o diretamente, tranquilamente. Lembranças ao nosso palha, murmurou ele de chapéu e bengala na mão. Obrigada. Foi fazer uma visita, parece que ouço passos, há de ser ele. Não era ele, era Carlos Maria. Rubião ficou espantado de o ver ali, mas achou logo que a presença da fazendeira e da filha explicaria tudo, podia ser até que fossem aparentados. Ia saindo quando o senhor entrou, disse-lhe Rubião depois de o ver sentado ao pé de Dona Maria Augusta. Ah, respondeu o outro, olhando para o retrato de Sofia. Sofia foi até a porta despedir-se do Rubião, disse-lhe que o marido ficaria com pena de não estar em casa, mas que a visita era imperiosa. Negócios. Iria pedir-lhe desculpa. Que desculpa? Acudiu Rubião. Parece que quis dizer ainda alguma coisa, mas o aperto de mão de Sofia e a reverência que esta lhe fez, deram-lhe o sinal de despedida. Rubião inclinou-se e atravessou o jardim, ouvindo a voz de Carlos Maria na sala. Vou denunciar seu marido, minha senhora, é homem de muito mau gosto. Rubião parou. Por quê? Disse Sofia. Tem este seu retrato na sala, continuou Carlos Maria. A senhora é muito mais bela, infinitamente mais bela que a pintura. Comparem, minhas senhoras. Capítulo 66. Como ele diz aquelas coisas tão naturalmente. Pensou Rubião em casa, relembrando as palavras de Carlos Maria. Desfazer no retrato só para elogiar a pessoa. Note-se que o retrato é muito parecido. Capítulo 67. De manhã na cama teve um sobressalto. O primeiro jornal que abriu foi a Atalaia. Leu o artigo editorial, uma correspondência e algumas notícias. De repente deu com o seu nome. Que é isto? Era o seu próprio nome impresso rutilante multiplicado, nada menos que uma notícia do caso da Rua da Ajuda. Depois do sobressalto, aborrecimento. Que diacho de ideia aquela de imprimir um fato particular, contado em confiança. Não quis ler nada. Desde que percebeu o que era, deitou a folha ao chão e pegou em outra. Infelizmente perderá a serenidade, lia por alto, pulava algumas linhas, não entendia outras. Ou dava por si no fim de 20 linhas sem saber como viera escorregando até ali. Ao levantar-se, sentou-se na poltrona ao pé da cama e pegou da Atalaia. Lançou os olhos pela notícia, era mais de uma coluna. Coluna e tanto para coisa tão diminuta. Pensou consigo. E a fim de ver como é que Camacho enchera o papel, leu tudo, um pouco às pressas, vexado dos adjetivos e da descrição dramática do caso. Foi bem feito, disse em voz alta. Quem me mandou ser linguarudo? Passou ao banho, vestiu-se, penteou-se, sem esquecer a bisbilhotice da folha, acanhado com a publicação de um negócio, que ele reputava mínimo, e ainda mais pelo encarecimento que lhe dera o escritor, como se tratasse de dizer bem ou mal em política. Ao café, pegou novamente na folha para ler outras coisas, nomeações do governo, um assassinato em Garanhuns, meteorologia, até que a vista desastrada foi cair na notícia e leu-a então com pausa. Aqui confessou Rubião que bem podia crer na sinceridade do escritor. O entusiasmo da linguagem explicava-se pela impressão que lhe ficou do fato. Tal foi ela que lhe não permitiu ser mais sóbrio. Naturalmente é o que foi. Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou, e daí tornou atrás, ao próprio ato. Estirado no gabinete evocou a cena. O menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto irresistível. Agora mesmo não podia explicar o negócio. Foi como se lhe tivesse passado uma coisa pelos olhos. Atirou-se à criança e aos cavalos, cego e surdo, sem atender ao próprio risco. E podia ficar ali, embaixo dos animais, esmagado pelas rodas, morto ou ferido. Ferido que fosse. Podia ou não podia?
Era impossível negar que a situação foi grave. A prova é que os pais e a vizinhança. Rubião interrompeu as reflexões para ler ainda a notícia. Que era bem escrita era. Trechos havia que releu com muita satisfação. O diabo do homem parecia ter assistido à cena. Que narração! Que viveza de estilo! Alguns pontos estavam acrescentados com fusão de memória, mas o acréscimo não ficava mal. E certo orgulho que lhe notou ao repetir-lhe o nome? O nosso amigo, o nosso distintíssimo amigo, o nosso valente amigo. Ao almoço, riu-se de si mesmo, achou-se mortificado em demasia. Afinal, que tinha que o outro desse aos seus leitores uma notícia que era verdadeira, que era interessante, dramática e seguramente não vulgar. Saindo, recebeu alguns cumprimentos. Freitas chamou-lhe S. Vicente de Paula. E o nosso amigo sorria, agradecia, diminuía-se, não era nada, nada. Replicou alguém. Dê-me muitos desses nadas. Salvar uma criança com risco da própria vida. Rubião ia concordando, ouvindo, sorrindo. Contava a cena a alguns curiosos, que a queriam da própria boca do autor. Certos ouvintes respondiam com proezas suas, um que salvara uma vez um homem, outro uma menina, prestes a afogar-se no boqueirão do passeio, estando a tomar banho. Vinham também suicídios malogrados por intervenção do ouvinte, que tomou a pistola ao infeliz e fê-lo jurar. Cada gloriazinha oculta picava o ovo, e punha a cabeça de fora, olho aberto, sem penas, em volta da glória máxima do Rubião. Também teve invejosos, alguns que nem o conheciam, só por ouvi-lo louvar em voz alta. Rubião foi agradecer a notícia ao Camacho, não sem alguma censura pelo abuso de confiança, mas uma censura mole, ao canto da boca. Dali foi comprar uns tantos exemplares da Folha para os amigos de Barbacena. Nenhuma outra transcreveu a notícia. Ele, a conselho do Freitas, fê-la reimprimir-nos a pedidos do Jornal do Comércio, interlinhada. Obrigada por terem ficado até aqui. Até os próximos capítulos.